Olha, o rei do futebol, né, o nosso Pelé, passou aqui por Rio Preto também e deixou aí muitas lembranças marcantes e ainda muito vivas em torcedores e admiradores aqui do nosso bom futebol da nossa região. É o que a gente vai ver agora numa reportagem super especial que nós preparamos para você. Yuri Macri conversou com alguns torcedores, com alguns moradores aqui de Rio Preto também, que é claro, estão sentindo como todo mundo já aquela saudade gostosa aí do nosso Rei Pelé. Os livros já evidenciavam e contavam a história do ídolo brasileiro das quatro linhas. Edson Arantes, no nascimento, Pelé construiu uma história incontestável. Um mito em todo o mundo, mais de 1.200 gols na carreira. O jogador mais vitorioso no quesito de títulos, um total de 37, entre nacionais e internacionais. A paixão desse torcedor pelo Santos, consequentemente, tem ligação direta à admiração ao maior nome do futebol. Fábio tem um quarto repleto de itens do clube. De camisas são quase 200, copos, miniaturas e outros itens. No porta-retrato, um dos encontros do empresário com o rei. Ao todo, foram 3 oportunidades de vê-lo pessoalmente. Em uma dessas conversas, o comentário era sobre o calor das terras do Noroeste Paulista. A primeira vez foi lá em São Paulo, numa livraria, né? Eu fui pegar um autógrafo de um livro, um amigo ligou, que tinha 40 minutos para estar lá dentro da livraria, eu estava do outro lado da cidade, deixei meu carro no estacionamento, fui de metrô, cheguei lá na Paulista correndo, entrei. Nesse dia eu brinquei, que ele perguntou de onde que eu era, né? Eu falei que era de José Bonifácio, região de São José do Rio Preto. Ele brincou comigo, ele falou: Rio Preto, está mais fresco ou ainda continua quente? Né? Porque ele lembrou, ele vinha jogar aqui, sabe do calor que é aqui nossa região, né? Então sempre foi muito solícito, muito brincalhão, sempre sorrindo, atendendo a todos, sorrindo, sabe? A gente percebia que os staff estavam preocupados por causa do tempo, e ele não. Fábio tem diversos autógrafos do Pelé, seja em camisas ou até mesmo neste boné. Itens que serão guardados às 7 chaves pela família. Essa foto aqui eu guardo com muito carinho, porque essa foto foi quando nós conversamos sobre São José do Rio Preto, sobre José Bonifácio, a região toda nossa aqui do interior, né? Aí ele perguntou de alguns jogadores da região que jogou contra ele, jogavam no América e enfrentaram ele, né? Então ele citava alguns nomes e ele sempre falava: pô, aquela terra precisava ter um mar, porque ela é muito quente. Então aqui foi o dia que eu tive a oportunidade de conversar com ele durante uns 5, 6 minutos. Na família, todos são santistas. Milena, a esposa, explica sobre essa paixão do Fábio pelo futebol, Santos e, claro, Pelé. Os amigos brincam, né, que ele é fanático. Não, ele não é fanático. Ele é apaixonado. Ele é apaixonado por futebol e é apaixonado pelo Santos. E ele fala que ele não é pelezista, mas eu acredito que é também. O rei do futebol tem uma história com São José do Rio Preto. A primeira vez que Pelé jogou na cidade foi em 1958, no estádio Mário Alves Mendonça, área que hoje é ocupada por um hipermercado. Quase 14 mil pessoas acompanharam a partida entre América e Santos. O público certamente queria ver de perto a genialidade do menino que com apenas 17 anos já tinha conquistado uma Copa do Mundo. O placar naquela ocasião ficou em 0-0, uma partida pelo Campeonato Paulista. Pelé sempre teve em sua personalidade a característica de dar show não apenas nas 4 linhas, mas também fora dela. Os confrontos do América contra o Santos da era do rei do futebol inspiraram um jornalista de Rio Preto a escrever um livro, há quase 18 anos. Avenida da Saudade contextualiza as passagens do ídolo pela cidade, curiosidades e retrospectos entre um dos times mais importantes do interior na época contra o Santos. Além disso, o autógrafo, no único exemplar que ainda resta a Milton Rodrigues. Nós fizemos um recorte histórico que corresponde ao período em que o Pelé esteve em atividade profissionalmente no Brasil
e jogou contra o América nesse tempo todo, de 1958, que foi o primeiro jogo que ele fez contra o América no Paulistão, que foi o ano que o América subiu para o Paulistão, até o último jogo em 1973, que foi um jogo, inclusive, muito lembrado por ter sido uma ocasião em que ocorreu um incêndio nos pneus atrás do estádio e houve um certo tumulto lá. E o Pelé, inclusive, participou olhando para a torcida, pedindo calma. Então, existem várias passagens interessantes, tanto dentro de campo quanto fora de campo, nas andanças do Pelé por Rio Preto, por ocasião desse período aí. O livro conta com algumas imagens icônicas. Em um dos confrontos contra o América, antes da partida começar, Pelé foi vacinado contra a varíola, usando da influência para conscientizar a população brasileira. Ele participou, inclusive, de campanha de vacinação. E nesse caso, dentro do estádio mesmo, ele tomou uma vacina para incentivar a vacinação. E também esteve visitando várias entidades assistenciais da cidade, e sempre usando a imagem dele para contribuir com essas entidades aí. Então ele sempre teve uma participação extra-campo de forma positiva também. Agora imagina aqueles que tiveram a oportunidade de jogar contra o rei do futebol. Não tenha nada de igual. Igual só fomos todos nós. Agora ele foi completamente diferente. Ele é um concurso. Realmente ele fez do futebol uma coisa assim fantástica. O centro-esquerda jogou no América de Rio Preto em 1969, mas enfrentou Pelé em 1973, quando estava no Corinthians e também quando jogou no São Paulo. Segundo Mirandinha, Pelé dava trabalho para os zagueiros. Olha, sinceramente, não era tão difícil, porque quem marcava mesmo era o Ditão e o Luiz Carlos. Então eles realmente eram quem falavam a barbaridade, porque verdade Pelé ele desarrumava qualquer um e jogava muito, era fantástico. A confirmação da morte de Pelé foi feita pela assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein, na tarde da quinta-feira. A causa foi uma falência múltipla dos órgãos em resultado da progressão do câncer no intestino. O apito final de Pelé foi dado aos 82 anos, porém, o legado é eterno. É como se o nome tão conhecido no mundo todo renascesse mais uma vez. Pelé uma vez foi jogar contra o Boca Juniors na Bombonera e o Santos ganhou de 2-1. E quando estava saindo, que ele trocava as camisas, veio uns garotinhos e um falou para ele: Pelé, eu preciso que você me carregue nas suas costas. Ele falou: como assim? Eu preciso de subir nas suas costas porque o meu professor de basquete disse que se um de nós saíssemos trotando em cima das suas costas, a gente vai ganhar uma quadra nova. Pelé falou: então fala para o Bale, seu professor, que ele vai ter que te dar uma quadra. E ele colocou o moleque nas costas e saiu, né, com o moleque em campo. Então isso é uma coisa que a imprensa quase nunca falou. E uma coisa que eu acho sempre interessante é que, apesar de tudo isso, apesar de toda essa fama, ele sempre foi um cara humilde. Uma das provas que eu tenho, particularmente para dizer, foi em relação ao autógrafo, né, do próprio livro. Eu enviei o livro para ele, 3 exemplares, e pedi que ele devolvesse um autografado. Eu achei que ele não fosse se preocupar. Entendi. Eu achei que ele fosse simplesmente ignorar o meu pedido. E uma semana depois ele devolveu o livro autografado. E foi uma demonstração de generosidade, até de humildade do Pelé, né? Quanta saudade, quanta emoção, fica aqui também a nossa bela homenagem aí ao Rei Pelé nesse dia tão importante para todos nós, né? Linda reportagem, né? A gente acompanhando aí momentos especiais na carreira do Rei. Hoje tá todo mundo com o coraçãozinho mais apertado, né? Tenho certeza que sim, né?
todo mundo hoje está mais comovido no Brasil todo. Nossa singela homenagem aqui ao rei do futebol, ao Pelé.